Tan, tararam, tan, tan, tan. Estamos chegando. Espera mais uns minutinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, um foguetório aqui. Que loucura. E aí, quem for chegando vai dando um alô, dando um oizinho. É muito foguete, cara, que loucura. Parou o foguete. Porra, o que tá acontecendo aí? Sei lá. Bom, aumentei o tamanho da minha imagem ali, do meu rosto, que tava muito pequenininho, né? A galera tava reclamando que não dá pra me ver direito. Se bem que a galera não faz o... não assiste aula pra me ver, né? Mas... como ficou agora? Vamos ver... Parou o foguetório? Que bom. Como fica assim? Ah, ficou diferente. Então, mais um minutinho só, uns minutinhos só e eu vou começar a aula, beleza? E aí, Luiz, bem-vindo, beleza? Tudo certo? Então, o tema da aula de hoje é bacana, é a logística na importação. A aula começa em 8 minutinhos. Vou botar isso aqui preto. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente tira a tela do computador. Vamos aumentar aqui minha tela um pouquinho. E aí, vamos começar. Bom, antes de começar, o assunto propriamente dito, eu vou dar uma situada em por que eu escolhi esse assunto, tá? Não fui eu basicamente que escolhi esse assunto, eu perguntei para várias pessoas que nos acompanham hoje qual seria o assunto que fosse interessante. Uma das pessoas me passou uma pergunta que eu achei interessante. Qual é o tempo de deslocamento do processo inteiro, seja da China, dos Estados Unidos e tal? Então eu resolvi aumentar um pouco essa aula, ser um pouquinho mais profundo, porque se eu responder só uma pergunta
simples, eu acho que não ia fazer tanto sentido como eu vou fazer agora. Então, primeiro, o que é a logística? A definição de logística, né, vem de administração, que é a organização dos recursos, dos insumos e tal. E, cara, eu não acho que a gente tem que ir a fundo na definição tradicional e sim usar a definição como vocês conseguem explicar e como vocês vão conseguir entender. Então, logística é todo o processo envolvido do ponto A até o ponto B, sendo que o ponto A a gente pode considerar o processo em si de desenvolvimento de um produto, da ideia de compra, até a chegada no teu depósito. Tem um nome para isso, a gente pode falar de lead time, transit time, mas basicamente o que eu quero dizer para vocês que é o seguinte, eu vou dar o passo a passo aqui em tempo de tudo que acontece na importação. Então a primeira situação é quando vocês têm a seguinte questão. Tem um produto que você quer importar e esse produto já está pronto. Por exemplo, a gente vai comprar um produto da Samsung, certo? Então vamos supor que seja uma TV de 60 polegadas da Samsung, modelo top das galáxias lá que você quer importar. Então a gente vai descobrir quem é o fornecedor tal, e ele vai dizer, por exemplo, que essa mercadoria está em Miami. Então a gente tem que decidir duas coisas, né? Ou três. Primeiro, que tipo de importação que a gente vai fazer? Aérea, marítima ou terrestre? A importação terrestre de Miami para cá ela é inviável, né? Demora muito e nós estamos falando de milhares de quilômetros. Então a gente vai optar ou pela marítima ou pela aérea. Na marítima, quando é uma unidade de produto, geralmente dificulta muito. A gente tem que consolidar a carga. O que é consolidar a carga, Renato? Então a gente começou agora na logística propriamente dita. Consolidar a carga é juntar a tua carga com carga de outras pessoas. Quando você traz uma quantidade pequena, que não cabe num container, ou melhor, que cabe num container, mas sobra muito espaço, normalmente a gente consolida com outras cargas. Se você for usar o seu container inteiro só para você, você tem que botar partes que segurem a carga no meio para que ela não caia, não tombe, não quebre, não danifique a própria mercadoria ou o container. Isso chama de apiação. Então, vamos supor que a gente decidiu o aéreo. No processo aéreo, é calculado a cubagem do produto, ou seja, eles medem a altura, a largura e a profundidade do produto. Né? E eles calculam quantos metros cúbicos esse produto vai dar. E existe uma tabelinha que as operadoras usam, que é entre a relação cubagem e peso. Às vezes eles vão usar a cubagem, se a cubagem der mais cara do que o peso, se não, eles vão usar o peso. Por exemplo, um produto pequeno, muito pesado, eles vão cobrar pelo peso. Se o produto é muito grande, mesmo que seja leve, eles vão cobrar pela cubagem. Né? A cubagem é mais cara, geralmente. E aí vamos pegar os principais destinos, principais origens diferentes. Então vamos botar origem Miami. Origem Miami, a gente tem voo diário para o Brasil. E existem dois tipos de voo. O voo doméstico, que eles chamam de PAX Flight. O PAX Flight, ou voo de passageiros, ele só pode carregar carga nossa se o exportador, ou seja, a empresa que a gente está comprando e está mandando para cá, ele for um knowing shipper, ou um cara que envia, que é conhecido pelo TSA. O TSA é tipo a Infraero deles lá. Né? Então, se a Infraero americana conhece esse exportador, ela vai deixar embarcar no avião de passageiros, desde que não seja um produto perigoso, periculoso e tal, e tal, e tal. Se não, a gente tem que botar num avião de carga. Renato, qual é a vantagem de um e outro? O avião de carga nem sempre tem voo direto para cá, e além disso a gente tem alguns outros problemas. Geralmente é mais caro e não tem tanta concorrência. O voo de passageiros, a gente tem várias companhias aéreas que fazem dos Estados Unidos para o Brasil. Desde as nacionais, Gol, TAM, se eu não me engano a Azul faz também. E das outras companhias internacionais, a gente tem American Airlines, tem Delta, tem várias outras. Além de outras operadoras que são de outros países que não dos Estados Unidos, que fazem algum tipo de passagem por lá, conexão, e vem para o Brasil. Ok? Então, dos Estados Unidos para o Brasil, se vier num voo de passageiros, quanto tempo que demora? O mesmo tempo do que o voo de passageiros. Como assim, Renato? Sim,
vai embarcar hoje lá. Primeiro processo a gente tem que fazer o booking. A gente vai ligar na companhia aérea, não nós, né? A gente usa um agente de carga. Por quê? Porque ele tem mais contato, tal, fica mais barato e mais fluido. Você vai ligar no agente de carga e ele vai dizer, olha, eu tenho booking para o Brasil amanhã, por esse tamanho de carga, vai te custar, vamos supor, $10 por quilo. E aí você vai dizer, cara, eu quero levar uma TV, essa TV tem 6 quilos, então eu vou pagar $60. Normalmente tem um custo mínimo. Às vezes tu vai dizer, cara, eu quero mandar, vai dar $60, mas daí ele te fala que o custo mínimo dele é $200. E aí você vai pagar $200, mesmo que o peso total não seja suficiente. Daí eu quero mais além ainda. Pô, chegou no Brasil a mercadoria em um dia. Nesse mesmo dia você vai desembaraçar? Não. Normalmente os voos vêm para os aeroportos grandes. Então, talvez na sua cidade não tenha um aeroporto grande, talvez na sua cidade nem tenha um aeroporto. E aí a gente precisa fazer um documento de transferência. Né? Esse documento de transferência, depois a gente pode falar numa outra aula, não é o objetivo dessa aula, que é uma DTA, que vai ser um documento alfandegado. Esse documento de transferência alfandegado significa que a mercadoria vai transitar via rodoviária ou aérea dentro do Brasil, mas ele não está despachado, ele não está liberado, ainda tropicalizado ou desembaraçado. Ele está sob os olhos da Receita Federal Brasileira ainda. Então o que acontece? Dos Estados Unidos para cá leva um dia, e aí normalmente para o desembaraço leva mais ou menos entre 2 e 5 dias. E aí o que acontece? A gente vai ter parametrização. Vamos supor que chegue a minha mercadoria em Guarulhos, de Guarulhos eu transfiro para Florianópolis, Guarulhos em São Paulo, eu transfiro para Florianópolis em Santa Catarina, aéreo. Então vai vir num avião X, depois vem para um avião Y para Florianópolis, e aí chego aqui, tá lá no pátio do aeroporto, e aí eu preciso fazer o registro da carga no Siscomex, pagar os devidos impostos, esperar a parametrização. O que é parametrização? Parametrização é um sistema da Receita Federal que vai dizer qual é o canal que a mercadoria vai cair. Em termos vulgares cara, o canal que dá lá é verde, vermelho, cinza, ou como a gente brinca, melancia. Né, a parametrização melancia, quando dá verde, o fiscal desconfia de alguma coisa e fala, olha, para essa mercadoria que eu estou desconfiado. Na parametrização verde é só checar os documentos, só checar do sistema tal, e tá tudo certo. Na parametrização vermelha é parada a carga e é olhado tudo que tem dentro dela, inclusive a documentação. No amarelo, não sei se eu falei o amarelo é olhado só os documentos, e no cinza é porque eles desconfiaram de alguma coisa e tal. Não é o nosso objetivo agora, nós estamos falando só da logística de importação. Então, nos Estados Unidos para cá, a gente tem um dia de voo e de mais ou menos 3 a 5 dias para desembaraço. Se cair num canal vermelho e tiver alguma besteirinha para resolver, aí depende do que é essa besteirinha. Se for uma documentação, alguma coisa, é o tempo de tu apresentar a documentação. Se tiver que pagar uma multinha, tu vai ter que pagar a multinha e apresentar essa documentação lá. Operações terrestres, né? Vamos supor que a gente está importando da Argentina, Paraguai, Uruguai, sei lá, qualquer país que faz divisa aqui com o Brasil. A importação terrestre, geralmente ela também acontece em um dia, ou seja, no mesmo dia. Atravessou ali na fronteira, para ali, espera algumas horas, a gente faz o desembaraço e a mercadoria segue viagem. Importação marítima dos Estados Unidos, Miami. Tá? Miami, dos Estados Unidos para cá, normalmente, tá? Quando o container é inteiro, tem mais navios. Quando o container é consolidado, a gente não tem tanta linha para os diversos destinos. Se for para São Paulo é mais comum, mas às vezes tu quer importar lá para o norte, para o nordeste, ou aqui para o sul, e aí não tem muita linha. O que é linha? Não tem muito navio chegando aqui que suporte essa capacidade de consolidação. Tem que ter alguém que loca um container inteiro e que subloca as partes do container para a gente. Normalmente isso é feito por uma empresa, não é pelo próprio armador, não é pelo próprio cara do navio. Então, esse assunto é um assunto meio complexo, mas sim, depois que você pega a clareza é fácil. Então, dos Estados Unidos para cá, Miami, um dia aéreo, de 3 a 5 dias para liberar a carga. Marítimo leva uns 20 dias, né? Às vezes um pouquinho mais, 25 dias. E para liberar a carga, se der canal verde, também leva uns
3 a 5 dias. Se der canal vermelho, demora um pouquinho mais. Aqui em Santa Catarina tem demorado uns 10 dias, mais ou menos. Renato, quero te fazer uma pergunta. Paga alguma coisa depois que a mercadoria aqui chega aqui? Bom, tem que pagar os impostos referentes a essa importação e você tem que pagar o tempo que ela fica armazenada no pátio da Receita. Às vezes fica um dia, às vezes fica 5, às vezes fica 10. E essa armazenagem é cobrada de forma diferente no aéreo do marítimo. Não é o ponto de a gente explicar agora, isso é um aspecto mais técnico, mas é cobrado por dia no aéreo e no marítimo por períodos e é um percentual. Vamos à importação da Europa. Da Europa para cá normalmente levam também um dia de voo, às vezes 2, depende de como for, depende de que lugar da Europa. Normalmente voos de carga são mais raros da Europa para cá. Dependendo do país a gente tem bastante, mas alguns países tem bem pouco. Aí você precisa transferir muito a carga dentro da Europa, mandar para um hub, para um lugar que tenha mais voos frequentes. E o tempo de desembaraço aqui se assemelha ao tempo dos Estados Unidos. Miami é a costa leste, né? Na costa oeste a gente tem Los Angeles, que também é um grande polo exportador para o Brasil. Existem algumas importações de Nova York? Existe, mas é mais comum Miami e depois Los Angeles. Los Angeles eu não vejo com muita frequência agora por causa do custo. Muita gente está botando as mercadorias num trem dentro dos Estados Unidos e atravessando de uma costa para outra porque é muito barato. Por exemplo, na minha importação de HDs, eu boto eles num trem em Los Angeles, chego em Miami em 2 dias e eu não chego a pagar 50 centavos de dólar por unidade. Vale muito a pena, porque a diferença do frete aéreo é muito mais do que 50 dólares por unidade, do que 50 centavos de dólar por unidade. Chega a dar quase 2. Importação da Ásia, China, Taiwan, normalmente chega aqui em 2 dias e o desembaraço é um pouquinho mais complicado, né? Porque, cara, chinês é foda. Normalmente a gente tem que cobrar deles direitinho, tem que checar 2 vezes como está o processo deles de emissão de documento e tal. Eu não confio muito, não. Eu sempre peço para olhar 2, 3 vezes. Então o processo da Ásia aéreo é esse. O processo marítimo da Ásia ele é um pouquinho mais demorado. E normalmente, na melhor das hipóteses, ele chega em 36 a 40 dias, mas normalmente leva 45, 50 dias. Como que funciona? Cara, em todos os processos eu vou dizer para vocês não ficarem quebrando cabeça tentando negociar direto com o armador ou tentando fazer uma coisa que vocês não dominam. O que tu quer dizer com isso, Renato? Tu faz a contabilidade da tua empresa? Não, né? Ah, mas eu podia fazer. Claro, tu pode aprender e fazer. Mas será que vale a pena? Não vale a pena. É um custo marginal, um custo que não interfere no resultado do teu negócio. Então, pague um despachante para fazer despacho, pague um agente de carga para negociar os seus fretes. Ele já tem vários lugares para coletar informações, para discutir preço e tal. E você pode conversar com 2, 3 agentes de carga diferentes e eles providenciarem um custo mais interessante. Certo? O que mais? O que é importante? As fases do processo de importação, vamos supor, se o produto já está acabado, né, então a gente vai fazer o seguinte: o dia 1 é o dia que você checou as especificações do seu produto que você quer, viu que o fornecedor tem esse produto e esse produto está pronto. Então você vai lá no dia 1 e diz: eu quero. Então você faz um pedido para ele. Esse pedido a gente chama de order. Então você manda uma order. E ele vai te mandar uma proforma invoice, que é uma pré-fatura. Você vai checar essa fatura e aí você pode ir ao banco com essa fatura e fechar o câmbio para pagamento para ele. Tem alguns requisitos nessa fatura, que tem que estar o nome dele, tem que estar o endereço dele, telefone, contato, e-mail, nome da pessoa, descrição do produto, NCM e N outras coisas, que não é o caso dessa aula, mas eu já abri um pouquinho. E aí você vai lá, fecha o câmbio, ele recebe o câmbio, e aí você pode fechar o câmbio de várias maneiras. Existe o câmbio D0, que tu fecha o câmbio de manhã, ele recebe no mesmo dia. Tem o D0+1, que ele recebe no dia seguinte.
tem o D1+1, que daí tu vai fechar para receber em 2 dias, em 3 dias, 4 dias. Você escolhe a quantidade de dias. Então vamos lá. Então você fez o pedido, a mercadoria está pronta, você pagou e aí ele disponibiliza a invoice, a fatura mesmo, que seria a nota fiscal. Você tem que chegar e ligar para ele e perguntar se ele vai entregar no seu agente de carga, o seu agente de carga vai providenciar a coleta. Uma vez coletado, é feito o booking, é feito o agendamento de embarque. Após isso, a mercadoria é entregue na companhia aérea ou no porto para que seja embarcado. Renato, mas eu quero importar um produto que não está pronto. Como que funciona? Normalmente, você está comprando de um produto que vai ser importado ainda. O que você faz? Você vai lá, conversa com o fabricante e pergunta quanto que é o sinal. Você tem que pagar. Então você paga um sinal, vai pagar a bagaça toda, vai pagar, vamos supor, 30%. Então você paga 30% para ele fabricar o produto e normalmente customizar. Que customização? Por exemplo, eu quero customizar a minha marca, eu quero botar essa marca aqui, Hard Work, ou eu quero botar a marca Renato, ou eu quero botar a marca, sei lá, Demóstenes. Cada um pode botar a marca que quiser. E aí ele vai te dizer que vai precisar dos 30%, você vai levar a Proforma Invoice, que é aquela pré-fatura, você vai levar para o banco vai fechar o câmbio, ele vai receber o dinheiro e vai começar a produção. Normalmente a produção na China leva entre 15 a 20 dias úteis. Por que isso, Renato? Porque eles têm que programar o recebimento de insumos, têm que personalizar a caixa, personalizar a marca, e às vezes a marca não é só na caixa, é no produto. Então é importante vocês saberem que quando você vai mandar produzir alguma coisa que não está pronta, né, que não vai ser com a marca que está lá, que não vai ser do jeito que está lá, vai levar uns 15 ou 20 dias úteis para ficar pronto, depois mais uns 4 ou 5 dias para conseguir o booking, e aí sim você vai conseguir embarcar a mercadoria para vir para cá. Então, são dois conceitos diferentes. Uma é comprar o produto já acabado e outra é mandar fabricar um produto. Então agora eu vou começar a escrever aqui para vocês, para ficar mais claro. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me chama aqui. E boa noite, Demóstenes. Bem-vindo. E escreve aqui no bate-papo, aqui no chat, que eu vou resolvendo para vocês, tá bom? Deixa eu habilitar a minha tela do computador para vocês verem. Acho que já vão conseguir ver já. Não sei se deu. Não, fiz uma besteira aqui, só um pouquinho. Marinheiro de primeira viagem é fora. Vamos ver se deu. Não deu essa porra. O que eu fiz errado? Fiz alguma coisa errada. Fiz alguma coisa errada. Ok. Que bodega é essa? Tá aqui. Agora eu quero mudar essa merda. Como muda? Ô, meu velho, muda isso daí. Não quer mudar, pô. Que bagaça é essa? Mudar essa porra aí. Aê! Até que enfim. Foi mal aí, pô. Foi mal. O negócio é ensinar, não é mexer nessa bagaça aqui. Então vamos lá. Será que tá todo mundo conseguindo me ver? Tomara. Se não tiver, tem que me falar, hein? Escreve aí. Se não tá conseguindo me ver, escreve aí. Deixa eu ver como é que tá aqui no Facebook, se tá aparecendo. Aí, tá aparecendo, coisa linda. Então vamos lá. O que a gente tem agora? Os tipos de importação: aéreo,
aéreo, terrestre e marítimo. Marítimo. Acentos ficaram para depois, né? O que acontece? No aéreo a gente tem uma coisa super interessante, que é a velocidade. Qual é a vantagem disso aqui? Quando a gente precisa de muita velocidade ou quando o produto é pequeno e de alto valor. Então, produto caro vale a pena trazer aéreo. Terrestre. Poxa, cara, é só produtos que valem a pena que estão aqui nos Los Hermanos, né? Então, países de fronteira seca com o Brasil. E marítimo, qual é a vantagem? É que é barato, porém demora. Quais são os tempos? Dos Estados Unidos. Normalmente, o aéreo, vamos botar Estados Unidos e Europa. Depois de bucado, o aéreo, depois de bucado, vai levar 1 ou 2 dias. E aí o que a gente tem? Aproximadamente, mais ou menos, 5 dias para o desembaraço. O que é o desembaraço, Renato? Cara, é pagamento de impostos, apresentação dos impostos, guias e tal, e para tu realmente pegar a mercadoria depois da parametrização. O que mais que a gente tem aqui? Ásia. Ásia. Da Ásia, o aéreo leva mais ou menos 3 dias, nunca vi levar mais que isso. Ah, mas quando há baldeação de carga leva mais. Agora tem que botar aqui. Aí leva 7 dias, 8 dias. Mas daí é quando troca a aeronave e tal, porque às vezes não. Tu pode escolher um voo direto ou um voo não direto. Na Ásia tem bastante voo que não é direto. Nos Estados Unidos geralmente é direto, da Europa também. Daí a gente tem também mais ou menos 5 dias para o desembaraço. Desembaraço. Então, até aí eu acho que parece estar muito fácil, né? Isso aqui nós estamos falando do aéreo. O terrestre, cara, são raras exceções, mas normalmente levam um diazinho. Eles são bem rapidinhos no quesito terrestre. Perdi meu mouse. O que aconteceu com o meu mouse? Boa noite. Pode perguntar à vontade. Voltando lá, vamos agora ao marítimo. Marítimo leva dos Estados Unidos, vamos botar aqui 15 dias, de 15 a 20 dias, mas, cara, nunca consegui desembaraçar em 5 dias, tá? De 7 a 10 dias. Da Ásia leva, cara, eu vou botar 40, 45 dias, mas não, vou botar 50 dias para vocês terem uma coisa mais certinha. Também leva de 7 a 10 dias para o desembaraço. Então é o seguinte, trouxe da China, trouxe da Ásia, trouxe da Tailândia, trouxe da Ásia. De Singapura, trouxe da Ásia. Trouxe do Japão, trouxe da Ásia. Então isso aí tudo vai levar 40, 50 dias para chegar. O Booking, né? O que é o Booking? Vou deixar bem claro o que é o Booking. Aqui nós estamos falando, opa, da Ásia aqui não é aéreo, tá? É marítimo. Marítimo. Renato escreve com acento, né? E aí o que eu quero deixar claro aqui para vocês? O Booking é o agendamento de espaço. Então é o seguinte, eu quero fazer o Booking. Então você vai ligar para um agente de carga. Renato, qual agente de carga? Cara, existem inúmeros. Vocês podem pesquisar sozinho, mas se quiser algum agente de carga específico, dá uma conversada comigo em inbox aí que eu indico alguém. Renato, como é que eu pesquiso agente de carga? Sabe a lista telefônica moderna? Antigamente tinha uma lista telefônica, né? A Listel, né?
Hoje tem uma lista mais moderna. Vou apresentar a lista mais moderna para vocês aqui agora. Chama Google. Aqui, ó. Esse é o Google. Então você vai digitar aqui agente de carga internacional. E aí vai aparecer um monte de agente de carga aqui. E se você quiser procurar algum agente de carga, não precisa nem botar internacional, bota só agente de carga. E aí vai vir um monte. Já usei alguns maiores, outros menores. E serviço é uma questão complicada de indicar. É igual indicar alguém que possa cuidar da sua casa, lavar a sua casa e tal, limpar. Para mim funciona muito bem. Quando eu indico para você, pode ser uma bosta. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos ver. Vamos voltar aqui. O agente de carga, então, ele é o cara que vai negociar espaços, né? Negociar espaços e o booking. Quem mais que a gente vai envolver nesse processo? O despachante aduaneiro. Renato, eu posso fazer o despacho das minhas cargas? Pode. A legislação permite que você faça o seu próprio despacho. Você não pode fazer despacho para outras empresas. Para fazer despacho para outras empresas, você precisa ser despachante. Para ser despachante, você tem que ficar 2 anos como ajudante de despachante, cadastrado no Siscomex. E agora tem uma provinha. Antigamente não tinha uma provinha, agora tem uma provinha. Quanto que o despachante cobra, Renato? Cara, isso depende muito da negociação que tu vai fazer. Tem despachante que cobra meio salário mínimo, ou cobra um salário mínimo. Tem uns que cobram um percentual da carga. E eu vou falar que, se vocês quiserem conversar comigo em inbox, eu também posso indicar alguém, mas procure na sua cidade, na sua região, que vai ter algum despachante. É só botar despachante aduaneiro. Também na lista telefônica moderna, no Google. Então é o seguinte, eu quero saber se faz sentido o que eu estou falando. Você tem que ser bom de comprar e vender. Quem compra bem, vende bem. Quem vende bem é porque comprou bem. Se tu comprou tudo errado, para vender vai dar um trabalho desgraçado. Então se tu comprou bem, tu vai vender bem. E não interessa se tu vai usar o despachante ou se tu não vai usar o despachante. O que tu vais economizar com o despachante às vezes é uma dor de cabeça que é desnecessária. Tipo, reunir documentação, ir lá na Infraero, ou ir lá no porto, apresentar documentação, blá, 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 blá. Então o despachante ele tem bastante expertise nisso, ele faz isso para várias pessoas e ele sabe o caminho das pedras. O agente de carga é o cara que está acostumado a fazer cotação de frete em todos os lugares. Então ele pode cotar o frete no armador X. O que é armador? O que é armador? Então vamos lá. Vamos pesquisar aqui para vocês aprenderem como é que pesquisa, né? Armador. Vamos lá, o que é o armador? O armador é uma pessoa jurídica. Olha só que legal. Botar aqui definição, né? Definição. O armador é o transportador marítimo, proprietário dos navios e dos contêineres utilizados no transporte das mercadorias em águas nacionais ou internacionais. Também são aquelas empresas que possuem concessões de utilização dos navios e contêineres de terceiros com a finalidade de transporte e do comércio de mercadorias. Bem, o armador é o dono do navio, né? Então é o seguinte, não tem como tu ficar conseguindo preço com o dono do navio se tu vai fazer o transporte de um contêiner. O agente de carga ele manda às vezes 1.000 contêineres, 2.000 contêineres por mês. Ele ganha uma mixaria por contêiner. Mas é uma mixaria mesmo. Então ele economiza muito para você e você não tem dor de cabeça. Além disso, a maioria dos agentes de carga tem um sistema informatizado, você acompanha seu container online. Cara, é muito bom. Não vale a pena você apresentar tal coisa para o armador e tentar fazer uma proposta com um container ou com 2. Se tu tivesse, sei lá, 50 containers, 100 containers, tudo bem. Aí tá valendo. Mas senão não vale a pena. Se tiver todo mundo me ouvindo, digita o número 2 aí, por favor, que eu quero ter certeza que estão me ouvindo. Beleza, tá me ouvindo.
Era isso que eu queria saber. Bom, então é o seguinte. Qual é a parte que eu vou dizer para vocês que vale a pena? De tudo que a gente está falando de importação, eu quero que vocês fiquem sabendo como funciona tudo. Mas aonde é que vocês vão ganhar dinheiro? Eu vou mostrar para vocês agora. É o seguinte. Vocês acham que quem ganha o dinheiro é o borracheiro que arruma os carros, que arruma os pneus dos garagistas? É o mecânico que faz a revisão dos carros dos garagistas? Ou é o cara que compra e vende carro, como é o caso dos garagistas? É o garagista, cara. Então assim, você quer comprar e vender mercadoria, você vai ganhar dinheiro. Se você ficar se preocupando com besteira, essas besteiras vão fazer com que você não ganhe dinheiro. Então, da logística, o que tu precisa saber? O básico, como funciona. E aí você vai contratar pessoas específicas. Mas como assim, Renato? Cara, tu não vai contratar pessoas só para trabalhar para ti. Então você vai pegar um especialista. Então, na logística, os personagens importantes são o agente de carga e o despachante. Quem são os outros personagens do processo? Você, o comprador e o fornecedor. Esses são os 4 agentes principais no processo. Renato, tem mais alguém envolvido? Depende. Se você vai fazer um produto de marca própria, você vai ter que desenvolver uma marca, tipo logotipo, pensar nas cores, na apresentação da embalagem. E aí tem mais uma infinidade de coisas. Mas basicamente, você tem que pedir para o fornecedor, quando for customizar, saber quais são as dimensões da caixa. E aí o que acontece? Mediante as dimensões da caixa, pô, Renato, eu não consegui entender direito ainda. Isso aqui, para marca própria, como que é? É o seguinte. Tu quer comprar canetas. Aí você vai pedir para o fornecedor lá saber qual é o pedido mínimo. Para customização, né? Para OEM. Cara, depois a gente vai entrar nos detalhes disso aí. Não está na hora ainda. Mas OEM é quando faz com a tua marca própria. Então, pedido mínimo para fazer OEM, aí vamos supor que ele diga que é 10 mil peças. Opa, foi mal. 10 mil peças. Você consegue dar conta de importar 10 mil peças? Consegue. Consegue dar conta de vender 10 mil peças? Não sei. Então, por isso que eu digo que o mais importante do processo é saber se tu vai comprar bem, se tu vai vender bem. Não adianta comprar para ficar estocado. Eu vou falar para vocês uma coisa bem louca. Faltar produto vai ferir o teu negócio. Se tu precisava de 10 mil para vender e tu trouxe 9 mil, tu vai ficar ferido. Vai dizer, cara, puta que pariu, podia ter vendido 10 mil, mas tu vendeu 9 mil. Beleza, tu não quebrou. Agora, se tu trouxer 10 mil e o teu poder de fogo é de 1000, tu vai quebrar. Porque tu vai ficar muito tempo com o produto em estoque e para derreter o produto, para vender o produto vai ter que derreter a margem, muitas vezes vender abaixo do custo. Então, o melhor conselho que tu pode ter meu é o seguinte: compre sempre um pouco menos do que tu consegue vender. Como assim, Renato? Cara, é melhor tu ser comedido, mais tranquilo, importar mais vezes, mais lotes, fazer com mais frequência, ou fazer como eu costumo falar, fazer um mix com produto importado com produto fornecido no Brasil, mesmo que importado ou nacional. Né? Porque tu pode comprar no Brasil um produto importado ou comprar no Brasil um produto nacional. E cara, olha só que loucura, eu comprei há uns 2 anos atrás um monte de produto lá fora e quando eu recebi os produtos, quando eu recebi a fatura, minto, nem era fatura, era pré-fatura, a proforma, estava tudo escrito Made in Brasil. Cara, isso é possível. Muitas vezes a gente compra um produto lá fora mais barato do que aqui. E vocês vão perceber. Por exemplo, eu quero importar calça jeans. Muitas vezes tem calça jeans lá fora, barata. Eu quero importar peças de carro, muitas vezes é fabricado aqui. E aí o incentivo de exportação é muito bom. E aí quando tu reimporta, tu acaba conseguindo um preço melhor. Parece loucura, mas é verdade. Então, na próxima aula, amanhã, eu vou trazer para vocês uma situação bem legal. Eu já falei para vocês como procurar fornecedor para fazer OEM lá na China e tal. Mas aí o que acontece? São marcas que vocês não conhecem ou marcas que vocês têm que desenvolver.
amanhã eu vou ensinar o pulo do gato para tu comprar marca famosa. Como assim? Amanhã, alguém me pediu hoje. Eu conversei com alguém aqui, dos alunos, e alguém me pediu para importar marca famosa. Tudo bem. Então amanhã eu vou ensinar qual é o pulo do gato para você importar marca famosa. Como assim, Renato? Cara, tu vai escolher uma marca e eu vou te dizer como é que importa. E tudo de forma legal, né? Nada de falcatrua. Se você quiser fazer falcatrua, daí faça por tua conta e risco. Eu nunca precisei fazer falcatrua para fazer os meus negócios. Até porque é o seguinte, se o negócio precisa de falcatrua para acontecer, ele não é o meu negócio. Então eu deixo para os outros. Né? Então você não vai ver o meu nome no Jornal Nacional, nem no Jornal da Globo, nada. Então, se tiver alguma dúvida, a hora é agora. Essa aula de hoje foi uma aula mais curtinha, um conteúdo mais denso, mais xaropinho, né? Não é tão bacana. Mas é importante vocês saberem que tem que entender um pouquinho de tudo. A vantagem de você entender de tudo um pouquinho é que quando você for terceirizar, aí você consegue cobrar com muita assertividade, você entende o que está falando. Quer ver? Um cara que entende de como assentar tijolos, como rebocar parede, como fazer chapisco, sei lá, ele contrata um pedreiro e ele sabe se o cara está fazendo certo ou está fazendo errado. Então o que acontece? Na importação a gente mexe com volumes muito vultuosos, então é importante que você saiba exatamente como funciona. Não precisa fazer tudo, né? O foco é aqui, ó, o foco é na venda. E para vender bem, precisa comprar bem. O que é comprar bem? Preço, ok. Qualidade, ok. RMA, que depois nós vamos falar sobre isso mais para frente, que é assistência técnica. Assistência técnica, ok. E o que mais? Design, ok. Então, eu posso dizer para vocês que eu costumo dizer que a tropicalização do produto é importante. O que é tropicalização? Está num país diferente, né? Lá na China eles têm um jeito, nos Estados Unidos eles têm outro. Então, como é que a gente vende aqui? Poxa, cara, aqui tem que ter algumas coisas que de repente lá não tem. Talvez por causa da legislação, talvez o produto precise de certificação da Anatel, ou da Anvisa, ou do Inmetro, ou sei lá, né, outra certificação que você precise. Mas, basicamente, né, eu vou fazer uma aula com vocês mais para frente de um produto do A ao Z. Como começar, como fazer um negócio, e vocês vão gostar, tá? Por enquanto, queria agradecer a presença das pessoas na aula de hoje. Quero pedir para todo mundo dar um joinha na aula. Agora é a hora de eu pedir o joinha na aula. Dê o joinha na aula, preciso desse joinha. Vai, dá um likezinho na aula. E, por favor, pega o botãozinho e comente. Chama alguém, convida alguém para a aula. Eu preciso que mais pessoas tenham acesso. A gente teve a gente chegou em 70 pessoas na última aula, eu fiquei feliz. Então vamos tentar chegar em mais. Se cada um convidar aí 2, 3 pessoas, já vai ser incrível, tá? Tem gente que não assiste a aula durante a aula, porque o horário é meio pesado, né, gente? Tem gente que trabalha o dia inteiro e tal, e acaba assistindo de manhã ou assistindo na hora do almoço. Todos são bem-vindos. A única regrinha que a gente precisa aqui, e é bem simples, não pode avacalhar no canal, não pode avacalhar ali no Facebook. O que é avacalhar? Cara, as perguntas parecem bobas, mas elas não são bobas. A resposta pode ser boa. Se eu não der uma resposta à altura, eu talvez dê uma resposta boa. Mas a pergunta é porque tu não sabe. E se tu não sabe, tem que perguntar. Certo? E não pode fazer propaganda. Nada de fazer propaganda, nem política, nem porra nenhuma. O negócio aqui para nós aprender com vontade. Quem gostou da aula, por favor, número 5. E amanhã o nosso compromisso é como importar marcas famosas. Beleza? Conto com a presença de vocês. Vou finalizar a aula como sempre, dando aquele soquinho e dizendo: tamo rico. É isso aí, número 5. Uhul! Fui!